Novembro, poucos devem saber, mas se comemora o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. Quem está em nossos estúdios é o técnico Euclides Antônio da Costa, que vai falar sobre este importante desafio, essa importante profissão. Boa tarde, Euclides. Muito obrigado pela presença aqui no J+. Boa tarde, Léo. Eu que agradeço o convite. E eu queria que você explicasse para a gente as funções dessa importante profissão. Muitas pessoas não sabem, né? Por exemplo, que hoje é o dia em que se comemora, em que se comemora, a gente pode dizer simbolicamente, né? Exatamente. Na realidade, o técnico de segurança do trabalho no Brasil, ele faz um papel que ele já é previsto pela Constituição, pelo menos desde 78. Antes disso já existia, mas era um inspetor, já era uma coisa diferente. Mas, em função, inclusive, na década de 70, né, do tal do milagre econômico, e para você ter uma ideia, naquela época, aqui na região, por ano, mais de 10% dos trabalhadores se acidentavam com gravidade. Mais de 10%? Mais de 10% na década de 70, nas automobilísticas, nas empresas de base, nas montadoras e nas empresas que davam apoio. Né? O senhor tem um índice hoje? O índice hoje está em torno de 40 mil acidentes, ou fatais ou incapacitantes por ano. Por ano? No Brasil. Isso, Brasil. No Brasil. Tá. Então você vê que, apesar de ser um número grande, né, já melhorou muito. Então, em função da necessidade de baixar esse índice, então criou-se, o Ministério do Trabalho criou o Decreto-Lei 3214, em 78, que é um conjunto de normas, e dentro desse conjunto, que a gente chama de normas regulamentadoras, a número 4, ela dimensiona as empresas e, de acordo com o tamanho, aí ela tem a obrigatoriedade de ter um técnico de segurança, mas, em geral, mesmo que não tenha essa obrigatoriedade, ela tem que cumprir essas normas de segurança que visam, basicamente, a proteção, né, a prevenção do acidente e das doenças. Não são todas as empresas, então, que são obrigadas a ter esse profissional? Não, esse dimensionamento, ele pode parecer um pouco complicado, mas de uma forma simples é o seguinte: foram divididas as empresas em grau de risco. Então, pelo Código de Atividade, você tem, pode ser uma atividade, por exemplo, de prestação de serviços, é grau de risco 1. Comércio, se enquadra no grau 2. Indústria metalúrgica, já é o 3, a fábrica, que a gente conhece, tem muito na reunião. E a indústria de base, a siderúrgica, mais algumas atividades mais perigosas, transporte de produto perigoso, construção civil, explosivos, aí é o grau mais alto, que é 4. Né? E aí, dentro desse dimensionamento, que é previsto se aquela empresa precisa de um técnico de segurança, funcionário, que eles chamam de SESBT, o Setor Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, dentro da empresa. Ou não. Mas, e aí quando esse ou não, ele não precisa ter esse departamento, aí ele vai recorrer às empresas de assessoria, que é o caso da empresa que eu trabalho, que é o Work Medicina, o Work Medicina e Segurança do Trabalho, que atende essas empresas, basicamente, que não tem o SESBT, o setor de segurança dela. Então, a gente faz o papel do setor de segurança daquela empresa. E é um órgão regulamentador que vai fazer essa vistoria na empresa, ele que vai apontar se necessita ou não de um profissional lá dentro, é isso? Não, isso a lei já aponta. Pelo número de funcionários? Você dimensiona pelo seu número de funcionários. Sua classificação, você já sabe, eu preciso ter um setor de segurança ou não. Isso é uma coisa. A outra vai permanecer assim. Necessitando ou não, você vai ter que cumprir as normas regulamentadoras, que são o mínimo que uma empresa tem que cumprir para funcionar. Do tamanho do setor. Para ela ter que cumprir essas normas, por quê?
Primeiro porque é a lei, então se você não cumpre, você tem uma multa e quem audita é o Ministério do Trabalho. Uhum. Segundo, as empresas têm uma responsabilidade social com o funcionário. Então, ela pode fazer o que quiser. Se ela quiser fabricar explosivo, ela pode. Só que o funcionário não pode morrer numa explosão. Claro. Então, Claro. ela tem que tomar essas medidas, ela tem que garantir a segurança e a saúde desse funcionário. Ele não pode nem adquirir uma doença ocupacional e nem se machucar trabalhando. E aí você tem dois pilares, né, que é o que as empresas de consultoria fazem. Você tem as medidas de prevenção, que são medidas de engenharia, são equipamentos de proteção, e você tem o controle médico para garantir que aquelas medidas não estão afetando a saúde do funcionário. Por isso existe o exame médico. Por também, isso existe né? o exame médico, então essas normas se conversam. Certo. Então a Work, por exemplo, ela tem o setor de segurança, que é onde vão ser sugeridas as medidas de prevenção para exposição aos riscos que tem naquele ambiente que o cara trabalha. E essa informação vai para o médico e periodicamente o médico vai pedir exames específicos para garantir, para corroborar que aquela proteção, aquela medida preventiva é eficaz, ele não está sendo afetado. Euclides Antônio da Costa, técnico em segurança do trabalho, muito obrigado pela participação aqui no J+, pelos esclarecimentos. O nosso tempo é curto aqui. De qualquer maneira, foi muito importante esse papo, tenho certeza. Eu agradeço. E até uma próxima. E o J+ ABC desta terça-feira chuvosa fica por aqui. Voltamos amanhã a partir da 12h30. Amanhã falamos do São Caetano, tá? Essa semana ainda o Ailton Silva, técnico do Azulão, estará presente conosco, analisando a campanha na Série B e falando também das contratações para a disputa da elite do Paulistão. Tá ok? Então uma ótima tarde para você, uma ótima quarta-feira, 12h30, estamos aqui. Tchau.